Você tá brincando comigo? Logo eu. Fala aí, Bruno. Ei, som. Aí, ó. Voltou? Opa. Voltamos, meu diretor sofreu um pouquinho, mas eu voltei agora. A gente tava falando da parada do ego e tal, da juventude que a gente tem. Eu tava até comentando lá que eu, tipo, tinha dificuldade de escutar e tal. Peço desculpas pra quem perdeu um pouquinho do áudio da live. Eu já fui ali resolver, foi um probleminha técnico que teve. Brunão, conta um pouquinho pra galera que você é compositor, você toca, como é que é a questão de show, tá fazendo, pretende fazer mais, pretende sair em turnê? Tô com a agenda livre, pessoal, pode me contratar. Então já vamos deixar o contato aí, cara. Não, tem rolado com uma certa demora, assim, entre um e outro, né? Uhum. Mais do que eu gostaria. Esse ano, por alguma razão, tô sentindo alguma coisa diferente. Sabe quando parece que as coisas tendem a fluir? Parece que elas vão fluir. Estão caminhando. Mas eu não sei ainda. Não é que tenha coisas agendadas, não, mas... Agora... Sim, eu faço, eu tô disponível pra fazer, né? Quem quiser te contratar, como é que faz? Bom, a princípio me contatem no Instagram. No Instagram, chama lá no... É o jeito mais fácil, chama lá no Bruno Cimieri. É o jeito mais simples e aí a gente se organiza. Uma coisa que eu falo muito, vem muita banda de rock aqui, né, cara? E até por causa que, por ser meu nicho e tal, ter feito durante muito tempo, hoje ex-músico, mas durante muito tempo toquei na noite. E a galera comenta mesmo que mesmo pra rock, e eu também vivenciei isso, não rola uma valorização. Não. Eu acho que tem a coisa também do autoral, né? A gente sofre quando a gente se propõe a fazer algo novo, né? Tem uma certa dificuldade de aceitação. Eu tava pensando isso esses dias. Uma amiga me indicou um álbum pra ouvir. Eu ouvi aquele álbum com 2 canções que assim me chamaram a atenção, mas eu ouvi o álbum e passou. E me veio de ouvir o álbum de novo. E eu ouvi a 3ª vez o álbum e eu tô adorando o álbum. Então eu acho que talvez a gente não faça esse exercício de ouvir 2, 3 vezes. Isso ajuda a entender nuances, ajuda a entender ideias que você não ouve numa primeira. Eu vejo hoje muito conversando, até o nosso produtor ali, ele tem 19 anos, e uma coisa que por incrível que pareça, né, as pessoas mais jovens acabam te ensinando coisas, né, e ele me falou uma vez que a geração dele tem uma dificuldade muito grande de escutar música por muito tempo. Passou de 3 minutos nunca, né? Tá doido. Pode falar, produção, pode falar. Tá doido, Vou começar a botar o microfone lá pra produção, que ele conversa aqui com a gente também. 2 minutos tá bom e é 30 segundos só o refrão. 30 segundos, você viu? Olha só. Tipo... E aí eu comecei Isso explica algumas coisas, talvez por isso não tô sucesso aí. não, mas tipo, eu com a banda tal, quando eu tinha uma linha de composição, tipo, falava, pô, quero fazer uma ópera rock, quero que tenha uma introdução gigantesca, um solo violento, um refrão tal. E aí depois que eu comecei a escutar meus sobrinhos tal, eu comecei a ver uma parada tipo, vou começar a mudar um pouco
as músicas. As músicas, em vez de 4 minutos, vão ter 2 minutos e 30, 3 minutos no máximo. E aí também teve um pessoal da Kiss, de rádio e tal, quando a gente fez o show na Kiss, que eles falaram, cara, hoje em dia, comercialmente falando, até pra gente aqui, quanto a música tem que ser boa, mas quanto menor a duração dela, mais fácil de rolar na rádio. Frasco de perfume pequeno. A gente vive numa era do fast food, Do imediato. do imediatismo. Você conseguiu O quê? fazer? Cara, consegui fazer 2 músicas e gravamos as 2 músicas e tal, mas são 2 músicas que eu gosto, mas não gosto. Porque falta algo. Não falo nem instrumental, mas tipo, eu tive que dar uma condensada na letra ali, tipo, comprimir. E assim, uma parada que eu vejo também é a questão de falar, a linguagem. A linguagem também vai pegando muito, porque assim, o que eu quero? Eu quero o meu público de 30, 35, 40 anos, aquele público que eu já tenho, eu quero conquistar um novo público, que é os moleques de 18, 19, 20 anos, que às vezes estão se introduzindo no rock. Então, eu quero ampliar o meu público. Então, tipo, eu fiquei sentindo falta disso. E também, não sei, no rock, né, eu vejo por comentário de rede social, né, de repente essa galera mais velha ainda é um pouco apegada com o rock clássico, então pra eles só servem as bandas que estão... Posso estar falando uma besteira. Não, você tá absolutamente certo nisso aí. Talvez... A galera, tipo, eles têm um preconceito do caramba. Vou dar um exemplo aqui pra você de uma banda boa pra caramba, que é o Greta Van Fleet. Os moleques bom pra caramba, mas sofrem um hate daquele tiozão do rock. Isso não é rock. Rock é o que o Kiss fazia. É uma cópia do Led Zeppelin. E os caras já soltam essa. É uma cópia do Led Zeppelin. Aí você fala assim, pô, cara, não é só isso. Os moleques são bons. Dá uma... Sim, era uma das minhas maiores bandeiras, assim. Sempre foi uma das minhas maiores bandeiras desde que eu tô envolvido na música. Seja com programa de rádio, seja com podcast. O Zona Independente, ele começou com um projeto quando eu saí da faculdade, junto com os amigos, que era a gente ir até os estúdios, entrevistar a banda e a banda tocar, fazer uma mini apresentação. E é difícil essa logística, porque aí a gente tinha engavetado, aí ano passado eu falei, vou voltar agora como podcast. Tá mais fácil, hoje é mais acessível, é a coisa mais consumida hoje do brasileiro. E aí a gente voltou. E assim, é uma bandeira que eu trabalho muito, que é, vamos escutar o novo, vamos dar oportunidade para artistas novos, vamos pegar, degustar o trabalho de uma pessoa, porque aquilo ali dá trabalho, aquilo ali dá um trabalho do caramba. São anos de estudos, são anos de... que assim, a galera não sabe, mas quantas vezes você, tipo, ficou ali horas e horas e horas trabalhando, compondo, e você tem que ter uma vida depois, além disso. Você trabalha, você tem uma família, e você tem que conciliar tudo isso. Então, tipo, sempre uma bandeira assim. Deixa eu te contar que eu já fiz 2 shows de rock na vida, você acredita? Ah, eu quero saber então, já solta essa história aí. Já solta essa história aí, mano. Teve uma ocasião que o Bruno Peck me chamou pra tocar com a banda deles. Aí eu fui lá, fiz um teste lá, enfim, pra tocar o teclado, comecei a tocar o teclado. Aí a primeira foi no... não me lembro, no Kilt, ali na Store Pestana. Não, acho que é Kilt, uma bem de esquina assim. Casinha, enfim. Entrei na casinha lá. Um pubzinho, né? Nossa, tudo escuro, assim, rock, eu vendo erudito, né? E aquela coisa assim, e eles iam me anunciar como novo tecladista da banda e tal. Aí cheguei, aí fizeram a primeira música sem o teclado, aí agora queremos anunciar o nosso tecladista e tal. Aí fui subir pro palco, cheguei lá no teclado, né? Todo tímido. Tinha um cara assim na minha frente no palco, balançando a cabeça, vai teclado! Fazia assim, e eu assim. Super tímido, sabe? Querendo me escrever. Mas foi uma experiência interessante, assim. E é uma energia diferente, né? Do que eu tava habituado a fazer. Depois fiz no Parque Vila Lobos com eles também. Com eles também. Você saiu da sua zona de conforto, né, cara? Total. É muito estranho isso quando a gente sai da zona de conforto, assim, que a gente tá acostumado. Total. Mas, tipo, você já pensou em fazer trabalhos paralelos, além desse? Eu faço. Se, tipo, uma banda pegar, te ligar, falar, Brunão, tô precisando de um tecladista pra um show aqui, vamos tocar um Dream Theater. Sim. Porque conversa, né? Querendo ou não, o erudito, ele conversa muito com o metal ali, né? Sim.
Tem uma música que a gente fazia que eu falava, cara, isso aqui é tão erudito, que era Bird, do Led Zeppelin. Tem muito. Bird, e era um solo que era tipo aquela progressão harmônica, aquilo é clássico aquilo. E faço. O que pra mim é um pouquinho difícil se me chamarem para fazer um teclado, por exemplo, é timbres, porque eu sou assim, Classicão, piano. é piano classicão. Eu sou E pianista. geralmente a galera quer tipo aquele som do Korg, né? Tipo Doors, assim, aquele som do Doors, assim, bem característico do teclado. Preciso um mês pra ficar ouvindo os timbres, isso aqui é o timbre e tal. Admiro quem faz isso, porque pra mim é muito difícil. Fazer o piano, tem a partitura, enfim, o que tiver, mas que eu vi aquele timbre dizendo, não, esse aqui é o pad, não sei o que, é incrível, eu não consigo fazer. Tô vendo aqui que tem um CDzão aqui. Vamos mostrar aí. Tenho um presentinho pra vocês. Aqui, ó. Perto de mim, Bruno Cimieri. Cara, que foto bonita, velho. Você tem que ver dentro. Eu vou abrir aqui já. É mais bonito ainda. Vou abrir aqui já. O CD só vale pelas fotos. Porque as músicas tem no Spotify, dá pra você... Não, mas cara, é uma parada que, tipo, eu gosto muito de CD. Eu tenho uma coleção de CD. Então, tipo, eu sempre ganho CD de banda. Eu não quero fazer, tipo, puxar o plastiquinho. Não, tem uma técnica, tira aí pra mim. Eu descobri uma vez aqui, abrindo pra alguém que... A galera que tá na live também, se quiser mandar pergunta pro Bruno, quiser mandar um abraço pro Bruno, quer que ele mande um abraço pra você, tá aí também, manda aqui no chat. Tá vendo que tem uma galera aqui no chat, manda aí também. Mandem perguntas fáceis. Mandem perguntas difíceis. Mandem perguntas difíceis. Ó, a habilidade, ó. Bom, vamos mostrar aqui. Produção, mostrar aqui, tá pegando? Isso aqui foi no bolso depois eu... Aí, tá pegando aqui a capa linda, essa capa. Sabe que tive a ideia dessa capa? Você vai dar risada. Quem? No banheiro da casa da minha irmã tive a ideia dessa capa. Sério, mano? Nossa, ficou muito show. Errado. Ela tinha uma lâmpada que ficava em ponta cabeça, assim, né, na frente do espelho. Eu fui no banheiro dela e apertei, eram 2 interruptores, apertei um só e ficou aquela lâmpada. Aí eu olhei aquela imagem no espelho e falei, não, essa aqui é a capa do CD. Cara, e as fotos estão muito boas. No estúdio, e aí tinha essa lâmpada. Eu falei, temos a capa já. Cara, as fotos ficaram muito show. Quem fez as fotos? As fotos... o nome dele faz muito tempo que a gente fez. Vou lembrar, até o fim da entrevista a gente lembra. Eu lembro. Cara, ficou muito show. E assim, o encarte... Tipo, todas as músicas com as letras, é difícil, é um trabalho muito bem feito, né, meu? Foi a parte gráfica, essa parte de diagramação, tudo foi a Marinene que fez. Parabéns, porque foi muito, muito legal, assim, ela mandou algumas propostas, assim, uma pessoa também muito legal e acolheu bem o trabalho, entendeu bem o que a gente estava querendo. Não, e tudo casou, né? Tipo, você vê que a foto casa com a diagramação. Como é que foi o processo desse CD, cara? Eu tô vendo aqui, ele tem... Deixa eu ver. 10 canções. 10 canções. Eu ia virar aqui pra decorar direitinho. Bruno Cimieri, perto de mim. Cara, canções. Parabéns. Obrigado. Sabe quem produziu? Quem fez os arranjos? Quem? Tomás Sampaio. Grande Tomás Sampaio. Também da Escola do Erudito. Forte, não, né? Altíssimo. Você também é do altíssimo nível, cara. Tá aqui, ó, a ficha técnica, ó, produção executiva, Bruno Cimieri, arranjos e produção, Tomás Sampaio, engenharia e gravação, Hernani Napolitano e Osmar Campos, o estúdio de gravação, o Engie Studios e a Casa na Árvore. Foram os estúdios que eu gravei, porque eu gravei a voz num lugar e gravei os instrumentos no outro. Aí teve a galera aqui que participou, né? O violão, Tomás Sampaio, a guitarra, o Felipe Antunes, o baixo, o Felipe Galiano Costa, a bateria, Kleberson Luiz Cordeiro, piano, Flávio Thiago Solai e flauta transversal, a Paula Maria Dálvio Gonçalves, saxofone, o Marcos Luiz dos Santos e o violino, Jonatas Misco da Silva. Cara, uma galera participou e colaborou com esse trabalho. Conta pra mim um pouquinho desse processo aqui. Como é que rolou? Como é que foi as composições? O processo de estúdio?
Cara, assim, a gente que tem pouco recurso acaba pegando tudo aquilo que já rolou de escrito. Então, assim, eu lancei esse álbum em 2022. Você imagina que ele começou a ser pensado, produzido, trabalhado com as músicas prontas em 2016. 2016 você começou... 6 anos. 6 anos de produção. Para lançar esse álbum. E isso, o que significa que essas músicas foram escritas em 2013, 12, 14, sabe? Em outro momento... Imagina, era um Bruno quase adolescente, assim, saído da adolescência, né? Se você for botar, a gente tinha acabado de sair da adolescência ali, que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Sim. E assim, não vejo como canções imaturas, não é isso. Mas é interessante como o que vem para o público nesse momento é um Bruno que está menos em evidência hoje, né? Assim, é hoje um Bruno diferente. Mas são canções que eu gosto, são canções que eu tenho um carinho enorme. Tem canção que eu ganhei festival com ela, então assim... A gente tem aqui as 10 canções: A Poeira na Estrada, Perto de Mim, que dá nome ao álbum, Seja Como For, Beija-Flor, A Resposta deste Mar, O Trem, Segredo, A Ponte da Liberdade, Teu Beijo e Sementes de Multiplicação. Sementes de Multiplicação é a mais diferente de todas, e foi a que eu ganhei o festival. Eu escrevi junto com o Sergio Ricciuto, não sei se você lembra dele, um pianista italiano que era seminarista, artista plástico. Não me é estranho o nome. Eu ia para um festival, falei para ele, vamos fazer, não sei o que, mandei a letra para ele. Ele fez um pouco ali a parte musical e aí a gente juntou e trabalhou junto a música e ganhou no festival. Vou botar aqui também, porque a galera vai vendo que conforme for aparecendo na minha câmera também, deixar aqui. E depois vou querer aquele autógrafozão bonito aí pra deixar lá, pra expor. Deixa na minha coleção. Cara, eu adoro quando eu ganho CD, meu. Eu adoro. Você quer me agradar e me dar CD. Que bom. Não é verdade? Os caras chegam aqui com o CDzinho, eu já abro o sorriso aqui, assim. Pensei ontem à noite, mandei mensagem pra mim mesmo no WhatsApp. Não esquecer do CD. Sim. Cara, e quem quiser encontrar o seu CD, como é que faz? Também pelo Instagram? O CD físico me contata no Instagram. Porque tem uma galera que curte pra caramba, né, velho? Tem. Principalmente quem vai em show, assim, é uma ótima maneira de tentar recuperar o investimento que você faz. Eu não boto como gasto, eu nunca coloco como gasto, eu coloco como investimento. No CD, eu já abri mão de recuperar, assim, com venda, com essa coisa. Isso não tem volta. Mas é o que você falou, é investimento e não é um investimento que ele vai me dar retorno com a venda do CD. Ele pode me dar retorno, de repente, com uma agenda, com alguns trabalhos que vão surgindo, aquilo vai me retornando, né? Então eu vejo um pouco dessa forma, assim, tem um trabalho lançado, já tinha um EP lançado nas plataformas. Como é que é o nome do EP? Eu chamo Bruno Cinieri. Bruno Cinieri, o nome? Foi o primeiro, então não tinha muita criatividade. Não. E curiosamente, foi lançado antes do álbum, com canções mais recentes. Caraca! Por quê? Porque é justamente essa coisa da produção do álbum, toda aquela coisa que demorava muito. Eu fui nas fábricas de cultura, que a gente conhece umas fábricas de cultura. Cara, eu sempre ouvi falar muito bem de fábrica de cultura. Maravilhosas. Tipo, é uma oportunidade gigantesca pro artista. Só eu disse que é um pouco difícil pra você agendar, né? Que você tem que ficar uma esperinha ali, né? Rola uma espera, mas assim, também não é nada muito absurdo. Mas diz que a galera, os técnicos de lá são muito bons, assim, Sim. Inclusive, eu tinha um outro primeiro projeto que foi engavetado, que era um outro álbum de 10 canções. Um dos técnicos desse estúdio foi trabalhar nas fábricas. Foi por isso que eu conheci as fábricas. Pô, já ajudou pra caramba, né? Aí ele fez ali um pouco meio de campo. Eu tive que ir lá na fábrica antes, tal, enfim, toda a parte normal que todo mundo faz. Mas eu conheci por meio dele. E eu gravei lá na Brasilândia, lá na Inajar. Porque aqui no centro... Não, eles não tem, né, no centro, né? Porque, na verdade, é um programa voltado mesmo para as periferias, né? Para as periferias, né? E é importante também. Cara, você toca em igreja até hoje, músico também de igreja. Você fez um trabalho muito tempo, não sei se ainda faz, com os missionários escalabrinianos. Sim. Que você tocava com eles, você ia... Continua, como é que foi, o que mudou, o que... Não, eu me sinto escalabriniano até hoje. Me sinto. Mas o trabalho em si que eles exercem ali, sobretudo na Nossa Senhora da Paz, ali no centro,
não estou muito envolvido nesse momento, porque estou morando longe, então eu venho, faço a missa e vou, né? Então, hoje, por questão de agenda, de horário, para mim é mais conveniente fazer a missa em italiano, que é das 11 da manhã. Que é o primeiro domingo do mês, né? Não, agora é todo domingo. Agora é todo domingo? Porque na minha época era o primeiro domingo. Agora é todo domingo, então a missa em português mais próxima é das 9h30. Então, para eu chegar, tem que acordar muito cedo. Domingo é o único dia que, assim, dá para acordar um pouco mais tarde, 7 da manhã. Mas eu tô nessa coisa. Aí eu chego, faço a missa. Às vezes, essa semana eu fiz a das Filipinas também. Então, italianos, filipinos e fui para casa. Assim. Então, não tô muito envolvido com o trabalho missionário ali. Mas, assim, estou em contato sempre com o Paulo Parisi, sobretudo, os padres da paróquia, enfim. Você falou italianos e filipinos. Piano. Eu faço piano para eles. O piano. As músicas mudam ou não? E tipo, você só faz o piano e canta? Ou... Não, eu canto também. Só que às vezes eu enrolo eles, que eles têm mais cantores, aí eu fico... Aí tem um cara que fala pra mim, liga o microfone. Esqueci de ligar. Sabe? Não, mas eu canto. E aí, dos filipinos também? Não, nesse não, porque foi de supetão. Assim, ele falou, fica pras Filipinas? Eu falei, fico. Aí tem as partituras, eu fui tocando, né? Mas não cantei. Muita coisa. Igreja da Paz, bons momentos ali, boas lembranças da igreja, assim, do convívio lá, né? E sabe que harmonicamente faz muita diferença a missa em outros idiomas, assim. Eles têm uma ideia harmônica musical muito diferente da nossa. Muda bem, assim. Sei lá, vamos supor, em termos musicais, você tá numa música em Dó maior e de repente entra um Ré maior, assim. E não é uma questão de empréstimo modal para modular, é só um Ré maior que aparece assim. Que apareceu ali do nada. Incrível, assim. Tipo, se fosse a gente aqui no Brasil, dependendo da música, viria com Dó maior, aí cairia para um Lá menor, aí talvez iria num Fá. Se você cai, assim, de repente, Dó maior, Lá menor, Ré maior, você tá querendo modular pro Sol. Eles não é porque eles querem modular, eles botam um Ré maior, de repente eles botam um Fá, Sol e volta pro Dó. Assim, tipo, whatever. Já era, fizemos. Mas é muito interessante. Não, é diferente. Eu não falo pra você, cara, eu nunca parei pra conviver muito tempo lá, mas eu nunca fiquei pra ver a missa italiana, tipo, domingo, moleque. Naquela época tinha até um coral, era super chique, assim. Era uma vez por mês, então eles conseguiam juntar a galera. Juntar uma galerona, né? Não era nem o Parisi, o padre na época. Era o Giorgio. Era o Giorgio. Que era um cabelinho grisalho, né? Giorgio Cunhali. Cara, a gente conviveu grupo de jovens. O quanto o grupo de jovens influenciou e carregou na sua carreira musical? Não, tô aqui falando com você. Eu acho que tô aqui por causa deles. Não, mas assim, tipo, musicalmente falando. Em termos musicais, toda aquela parada que a gente falou sobre os ritmos, aí não tem a ver com o grupo, tem a ver com a missa, né? Se eu tivesse ido pro grupo, teria aprendido da mesma forma que o André e o Wellington estavam ali. Mas, em termos musicais é difícil dizer, assim, talvez um convívio com as missionárias seculares ali, que era um pouco vinculada ao grupo de jovens, elas também são compositoras, então tem também ideias super diferentes. A Nádia compõe como ninguém. Assim, eu acho as composições da Nádia sensacionais. Então, talvez ali um pouco de enriquecimento harmônico, assim, como compor uma harmonia, como encaixar alguma coisa. Agora, da parte de não estar inibido em falar, de ter um pouco de desenvoltura, de trejeito, de momento, aí, enfim, Total. Perguntei porque fez muita diferença pra mim, cara, nisso. Quando eu entrei, eu era um cara muito tímido. Sim. Era, tipo, coluninha, tipo, aqui encurvadinha, cabeça baixa, tal. E tinha uma dificuldade enorme de falar. E, na época, você não percebe tanto. Mas aí que você vai crescendo, amadurecendo, e você vai vendo a importância que aquele momento vai tendo pra sua carreira artística. Sim. Tipo, o tocar na missa, o tocar em eventos. Eu me lembro que vocês tocaram na Juves.
Vocês tocaram lá na Igreja da Paz e também tocaram, acho que No Ipiranga. no Ipiranga. Anos. E teve um festival também que vocês, acho que vocês participaram também. Do Evento pela Paz. Do Evento pela Paz, Porque né? aí teve esse evento do Evento pela Paz, eu participei 3 anos. O primeiro eu levei a turma toda, escrevi uma canção lá também, e com o Sérgio, inclusive, também. E aí, eu me lembro, ensaiamos, tava o Wellington, tava o André, tava a Verônica, a Munira, tipo, todo mundo, a gente cantou. Ficamos em 4º lugar, coisa assim. No ano seguinte, eu fui com o Sérgio, a Melanie, que era uma missionária, tocava o oboé, Uhum. a Verônica, nós 3, nós 4. E o Sérgio é maluco, então o que ele fez? Ele falou, você toca o violão, eu toco o teclado. Só que no refrão a gente inverte. A gente inverte não, né? Ele não ia tocar o violão, ele ia tocar uma percussão. Aí você vai pro piano. Hã? É tipo, a sua cara deve ter sido a minha cara agora. Hã? Aí você tá tocando o violão, eu tava no teclado, e ele tava cantando, e depois ia pro refrão. Eu largava o teclado, pegava o violão aqui no chão, botava o violão no colo e começava a tocar. Mas eu não cantava, era só tocando. E aí ganhamos. E no ano seguinte fomos Verônica e Daniel, e eu, com uma outra canção minha também, a gente ganhou de novo. Então eu sou bicampeão. Chupa. Não, mas foi muito legal, assim, essa experiência de escrever. Sabe que uma coisa que me deixou muito emocionado uma vez, sobre esse tema que você falou, sobre esse evento, meses depois, quase que um ano depois, estava ali preparando para missa, eu lembro que estava saindo, preparando as coisas para ir embora, o Anilson, não sei se você lembra. Lembro. O Anilson chegou perto de mim e começou a cantar a música. A sua música. Me arrepiei inteiro na hora. Essa é uma parada muito louca, quando você vê uma pessoa cantando a sua música, né, cara? Sim, aquilo foi muito forte, assim, pra mim. Ele tinha cantado, inclusive, no festival. Depois que eu associei, foi bom. Ele sabe, porque ele cantou, mas na hora, ver uma outra pessoa cantando uma coisa que você escreveu, assim... Nossa, é um bagulho muito louco, assim. Tipo, eu me lembro a primeira vez que eu toquei uma música minha, era uma banda de punk que eu tinha, e a música nem era tão punk, ela tinha muito mais influência, assim, tipo, de Legião, um rock oitentista e tal. E aí, tipo, a galera que colava nos ensaios e tal, ouvia a música, começou a decorar a música. Aí eu fui fazer um show. Aí, tipo, na hora que começou a guitarra, a introdução, aí, tipo, eu ia começar a cantar, a galera começou a cantar. Nossa, isso é absurdo. Eu parei, tipo, eu fiquei em choque. Eu não conseguia, tipo... Sim. Aí, tipo, eu só me lembro que, tipo, caiu uma lágrima, assim, eu falei, mano, não acredito que eles estão fazendo isso. E, cara, é uma das sensações mais magníficas que tem, quando a pessoa chega, canta a sua música, quando a pessoa pega, ouve sua música e vem te dar um elogio, você sabe que é um elogio sincero, né, aquele elogio hipócrita, tipo, cara, parabéns pelo seu trabalho, tal, escutei, mas você sabe que a pessoa, tipo, tá falando... Às vezes tá só te incentivando. Tá te incentivando. Não é uma questão ruim, ela só tá querendo dar uma palavra. Dá uma palavra. Mas quando a pessoa chega assim, mano, eu imagino a sensação maravilhosa que você deve ter tido. Isso é absurdo. E depois agora tem um tio que é super fã, né? Aí eu às vezes estou na casa dele, ele tá lavando louça, ele tá cantando. Aí, agora já tô mais acostumado, mas ainda fico meio mexido. Eu falo, olha só, minha música tá... Você falou que a Semente de Multiplicação você ganhou o festival. Isso, foi o segundo que participei. Agora é uma pergunta difícil. Das 10 músicas, qual é a sua favorita? A próxima. Não, acho que pra todo artista a melhor canção é sempre a que tá pra ser escrita. Né? Que tá pra ser escrita? Mas vamos fugir da pergunta, vai. É que também tudo é momento também, né? Então, às vezes você tá num momento... sabe que uma coisa que as pessoas tendem a... Assim, a gente tem o hábito de rotular, né? Tudo que a gente vê. O Bruno é o cantor romântico. E sou. Não quero fugir dessa... E não é errado. Desse termo. Não quero, é bonito pra caramba isso. Não quero fugir dessa alcunha. Mas de todas as canções, como que 4, pelo menos aqui, não são românticas. Nós estamos falando de 40% do 40% do álbum. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Quase que não sou romântico. Eu sou quase um anti-romântico. Eu sou quase um... Não, brincadeira. Mas as Respostas deste Mar não é uma canção romântica, A Ponte da Liberdade não é uma canção romântica, Semente de Multiplicação não é uma canção romântica. São 3 claríssimo que não são românticas.
A Poeira da Estrada, ela não nasce como uma canção romântica, porque ela tem uma ideia diferente, mas ela acaba... Sabe quando você escreve uma canção que ela não é romântica, você está querendo contar uma história de outras pessoas ali, Você mas... tá fazendo uma história pelo um outro ponto de vista. Só que ela Uma terceira pessoa, né? Só que ela acaba, de repente, você se envolve naquela história e... De repente você está apaixonado pela história e na música você já não sabe se você está apaixonado pela história ou pelas pessoas. Pouco isso. É legal. Ó, o Júlio César mandou aqui, o Bruno é uma ótima pessoa, muito inteligente, um excelente artista e merece todo o sucesso do mundo. Abraço, Brunão. Pra galera que tá colando, e tem uma galera colando na live, manda aqui o seu salve. Aqui, a Banda T-Hell também colou. A Banda T-Hell que vai estar aqui no Zona Independente em novembro, no dia 20 de novembro, ó, já em novembro. Então, mandando aqui um boa noite, estamos na área, sejam muito bem-vindos a todos que estão colando aqui na live, muito bem-vindos. Cara, Legal. é da hora pra caramba, velho, é da hora pra caramba quando a galera cola, começa a falar, ó, esse elogio vale pra caramba, são elogios assim que compensam, Sim. tipo, o nosso esforço, o nosso trabalho. Tem um cara que eu sei que você é fã, Já sei de quem você vai falar. fã, Sim, mas muito fã. sim. E sei que você já encontrou com ele. 2 vezes ou 3. Como é que foi a reação? E quem é esse cara? Você tá falando do Alejandro Santos. Esse mesmo. Não, o Alejandro... a gente se conheceu. A gente ficou amigo. Não. Teve em 2012, uma amiga do trabalho, assim, ela uma pessoa incrível, assim, sabe, dessas que te tiram você tá ali, tem sua vidinha, sua rotina e ela te tira completamente desse eixo e é uma pessoa incrível. E eu contei pra ela, falei, Alejandro vem pro Brasil fazer a promoção do álbum e tal. Eu falei, bom, legal. Ela falou, que legal, mas você vai ver ele? Como? Tá doido? Não vou ver ele. Não, vai encontrar ele, vai no hotel, vai não sei o que. E ela começou a pensar um monte de coisa. E aí eu, por que não, né? Era um feriado, era 20 de novembro. Eu me lembro a data exata. A gente falou de 20 de novembro, 20 de novembro. De 2012. E aí era um feriado e a gente colou na porta do hotel, só que acontece, ele foi fazer um evento na Rede Globo. Uhum. Minto, a gente não colou na porta do hotel, a gente foi na Rede Globo para ver se passava, se encontrava. E ali na época o Twitter tava... Eu nunca entendi bem o Twitter, nunca fui bom no Twitter, mas estava ali com contato com o fã-clube dele e tal, e a menina me deu, uma moça que eu não sei quem é até hoje, me deu uma dica, ele tá no hotel tal. Assim. Tá bom. Vamos pra lá, né? Eu fui pro hotel e nada, não conseguimos nada. No dia seguinte ele ia fazer uma promoção na Saraiva do shopping Morumbi. E aí eu falei pra minha irmã, não, vai lá, pega a entrada, minha irmã não estava trabalhando ainda, eu falei, vai lá, pega a entrada, eu vou tentar pegar uma também, e a gente vai pegar pra assinar o CD. Aí ela não tinha o CD na mão, eu já tinha o CD, mas ela não tinha, ela teve que comprar um CD, ficamos com 2 CDs em casa. Peguei o CD, entrei ela pegou pra mim, eu não consegui pegar a minha, porque nós dois, acabei que ela só pegou o dela, ela deu pra mim, eu entrei, tirei uma foto com ele lá, da assinatura do CD, assinou o CD e fui embora. Aí eu falei, agora a gente vai pro hotel. E a gente só sai daqui quando ele passar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse demorado, mas foi rápido, foi como que 15 minutos depois, 20, veio o carro, veio a segurança já viu que a gente estava ali, mas éramos 5 pessoas. Aí ele virou e falou assim, vocês não fazem nada se ele não fizer nada, se ele passar direto, vocês deixam ele passar, não vai atacar, não vai... Tranquilo, né? Aí quando ele foi passando, a minha irmã gritou, Ale! Minha irmã gritou, Ale! E ele olhou, e veio, e falou com a gente, tirou foto. Eu tinha DVD, CD, um monte de coisa. Ele levou assinou tudo. Ele assinou tudo, cara. Assim, incrível, uma pessoa incrível. E quanto o Alejandro te influenciou? A gente falou de vários pontos e expectativas de momentos distintos da sua vida que algum te influenciou. Quanto esse cara te influenciou? Eu escrevo graças ao Alejandro, basicamente, assim. Eu toco e escrevo canções graças ao Alejandro Santos. Que foi que me despertou para isso. E uma coisa curiosa é que nós no Brasil não estamos muito acostumados com timbres diferentes. Então a gente ouve um timbre muito diferente e a gente tende a jogar de lado. A gente faz aquela coisa brilhante, o modelo The Voice, né? Uhum. Então você pode ver, os vencedores do The Voice tem
melismas maravilhosos, vozes encorpadas, brilhantes, harmônicos lindos. E não tem nada de errado quanto a isso, mas é uma questão cultural. Uhum. E eu, com meus 14 anos ali, 13, 14 anos, ouvi aquela voz cantando agudíssimo, uma voz rouca, cantando... Eu acho muito interessante a voz dele, que é uma voz rouca. Cantando aqueles agudos, assim, que é difícil, é uma voz de tenor cantando com voz rouca. Você está acostumado a ouvir tenor, você está acostumado a Pavarotti, Bocelli. Aí você escuta, eu falei, não, isso aqui, sabe quando parece assim, isso é possível, talvez eu possa. Talvez eu consiga também, né? Talvez tenha espaço para mim, sabe? E aí eu comecei a ouvir muito, enfim. E acho que a música dele tem muito, a minha música tem muito da dele. Tem muito a forma de escrever. A influência, né? Não tem como passar desapercebido, não, né? Porque é muito, assim, eu escuto muito. Assim, todos os dias alguma canção dele vai passar em alguma playlist que eu tô ouvindo. Assim, é muito difícil passar um dia sem ouvir. Então aquilo vai, enfim, você vai criando em cima daquilo, né? É até um perigo falar isso, porque depois vão falar que... Vão achar uma canção minha e falar, olha, isso aqui é por Alejandro Sanz, tá plagiando. Não, mas eu não vejo nesse ponto, não, porque aí você não tá plagiando, você tá se inspirando. E são duas coisas completamente distintas. Inspiração e copiar, e plágio. Por isso que eu perguntei, porque dá pra ver que você tem muita influência. E aí, a gente conversando agora, dá pra ver que você teve vários pontos de influência. Você teve lá atrás o ponto da música erudita, você teve o ponto ali da igreja que influenciou, te ajudou. Mas, por isso que eu perguntei lá no começo, pop latino? Aí a gente entrou naquela... Porque dá pra ver que tem uma influência muito bacana. Sim. Porque você tá valorizando um trabalho que aqui no Brasil é aquilo que você falou. Tipo, a galera tende a... e você não, você exalta um trabalho que é muito bom, reconhecidíssimo lá fora, um baita de um artista, e tá mostrando ali, ó, tem ele lá e tem eu aqui. Sim, mas é um pouco difícil pensar assim, né? Por quê? Não sei, porque... Talento você tem. Tá, eu vou deixar que você diga. Talento você tem. Conheço não é desses carnavais. Conheço de muitos carnavais lá atrás. Eu encontrei o Wellington 2 semanas atrás, ele falou a mesma coisa, eu fiquei, não sei, será? Não, mas aí você tá sendo modesto, cara, porque você é bom pra caramba. Violão, toca violão pra caramba, toca piano pra caramba, canta bem, é um cara afinado. Eu lembro que eu tava naquela transição. Agora, naquela época... Não, mas eu tava na transição, saindo do grupo de jovens e tal, e ainda peguei um pouco dos eventos que o Wellington fazia lá na feirinha. Sim. Que você e o André estavam tocando e você estava começando a arranhar, cantar, criando coragem para cantar. Sim. Aí tinha a Verônica também, que de vez em quando acompanhava vocês e tal. Sim. Então eu peguei um pouquinho. E hoje vendo, porque aí eu vejo os seus stories. Você tá sempre gravando um Reels, um Stories, cantando, tocando. Então, tipo, é um processo evolutivo que você vem e você é bom, cara. Faz diferença. E não seja modesto, cara. Você é bom. Não seja modesto, é bom. O tempo ajuda. Tem já a previsão de um próximo CD? Cara, eu tô com um projeto assim mirabolante na cabeça, mas ainda não tenho nada concreto. Surgiram muitas canções, né? Acho que andei sofrendo muito ultimamente. Tem uma frase do Alejandro, inclusive, muito interessante, que ele fala assim: as musas são malas. As musas são más. Então, assim, quando você começa a escrever muito, então, amigos, entendam isso. Se eu tô escrevendo demais, checa que eu não tô bem. que é justamente isso, você acaba, assim, produzindo muita coisa, né? Acaba escrevendo. É uma descarga de energia, uma descarga de pensamento. E aí, enfim, juntamos muitas canções e aí vamos fazer um projeto. Eu separei 20 e poucas canções, falei, não, essas 16 aqui são boas, 16 canções. Aí falei, bom, mas estamos em 2025, ninguém mais faz álbum, assim, as pessoas fazem álbum, mas álbum já é uma coisa mais complicada. Fazer 4 EPs, enfim, estou com umas ideias assim. A galera hoje em dia, ela lança, tipo, ou vai lançando single a single, tipo, lança 3 singles e a quarta já lança como o EP mesmo. Sim. O álbum, tipo, tem uma galera, mas
quanto mais música você grava, maior o investimento. Sim, exato. Então isso tudo pesa, né, cara? Porque aí você tem que falar, pô, até onde eu posso dar um passo sem ser um passo maior que as minhas pernas. E não só, porque também tem isso, né? Tem a questão da divulgação, então não é só produzir, né? Quantas milhares de músicas são produzidas diariamente, são publicadas diariamente? Cara, eu tava vendo uma reportagem que os caras falaram que, tipo, em um mês do ano passado, não lembro agora, acho que foi janeiro do ano passado, dezembro do ano passado, saiu mais músicas em um mês do que saiu no ano todo de 1998. Sim. A gente tá falando de uma parada que, tipo, Sim. é uma cadeia predatória de artistas lançando música o tempo todo. Sim. E aí entra essa parada da, tipo, cada vez o público querendo consumir a informação mais rápido. Então aí você fica aqui, entre a cruz e a espada. Sim. Lanço o EP, lanço o Sim. single, lanço o álbum. Não, eu pensei, a minha ideia do EP foi porque, do ponto de vista temático, eu tinha ali bom, tô entregando coisa aqui que talvez Novidade. vai ser segredo em algum momento. Mas alguém vai resgatar isso aqui, se Deus quiser. Aí você pega e faz o corte, disse, guarda já. Isso, agora já falei lá em 2025. Não, como ciclo de vida, né? Então, assim, tenho canções ali que são um pouco mais adolescentes, um pouco mais ali de descoberta da própria identidade, da própria sexualidade. Depois vem uma questão um pouco ali das primeiras paixões, aquela coisa forte. Aí tem o descontentamento, né, a desilusão, o rompimento. Depois a reinvenção de si próprio. Então ele completava quatro etapas, né? 4 estações. Com 4 estações. Quatro estações. Já tem clichê, já clichêzão, mas tipo. Seria isso. Seria isso, né? Você pega assim, sei lá, a descoberta poderia ser ali o verão, depois, primeiro verão, outono, primavera, apaixonamento, enfim, sei lá. Mas a galera. Colocar um pouco essa ideia, né, do inverno como a parte triste, Uhum. outono a parte de introspecção e redescoberta, enfim, talvez tivesse que fazer ao contrário a estação. Mas pensei isso, assim, tô com essa ideia na cabeça, ainda não já comecei a escrever arranjos, eu tenho 5 arranjos escritos, inclusive um quarteto de cordas que eu tô adorando escrever. Escrevi toda a partitura do quarteto. Do quarteto de. Cara. Conversar com os caras aqui é bom, é da hora, porque os caras dão uma aula aqui pra gente, viu? Mandei pro Tomás, ele falou, ficou legal, tal, assim, um quarteto, assim, um cello, uma viola e 2 violinos. Vão se encontrando ali, se entrelaçando durante a música. Cara, você falou que começou lá, criança, tal, criança, princípiozinho ali da pré-adolescência, tal, escrevendo. Hoje, no seu processo de composição, vem primeiro a letra ou primeiro a melodia ou não segue uma ordem? Eu tenho feito muito essa pergunta para o pessoal que tem encostado aqui no podcast, porque cada artista tem o seu processo de composição. Eu, por exemplo, eu não consigo compor a letra sem o violão do lado. Eu já tenho que fazer, tipo, a melodia com a letra junto. Eu não consigo. E, tipo, se eu venho com a... Só teve uma música que eu fiz, tipo, primeiro a letra e, cara... E eu falei, depois eu vou levar pro estúdio, pra banda e vamos fazer a melodia junto. Sofri. Então, tipo, acostumado com o processo de composição, quando você muda, você sofre. Como é que é o seu? Varia. Varia? Depende do que eu tô escrevendo e por que eu tô escrevendo. Então, por exemplo, se é uma coisa que tô vivendo, se eu tô sentindo, vai a letra. Porque aí eu preciso descarregar tudo que tá aqui, todas as ideias, e eu vou escrevendo, depois eu sento no piano, e aí vou testando, aí, enfim. Diria que essa seria 70%, 80% da minha escrita, vem dessa forma. Primeiro a letra, depois escrevo, aí vou fazendo ali... O piano é maravilhoso pra isso, cara. Quando eu fui pro piano, assim... Abriu o mundo. Cara, eu acho muito louco o piano. Eu acho o piano fantástico. Sempre tive vontade de aprender, mas
Sabe o que você faz no violão, por exemplo? Você está em Sol maior, aí você vai fazendo aquela progressão harmônica de Sol, Ré com baixo em Fá sustenido, Mi menor com baixo em Ré. Aquilo no piano soa de uma forma muito diferente assim, do que no violão. Não que no violão não seja bonito, né? Mas o piano ele te dá essa possibilidade, essa baixaria. Né? Ele aumenta as suas possibilidades. Tanto harmônica quanto de progressão, de acorde invertido, assim, É uma parada, absurdo. tipo, absurda. Então, o conselho aí, ó. Mudou minha vida. Quem não sabe tocar piano, teclado... Tem muita diferença, cara. Piano e teclado. Questão que tem aquela parada da questão de oitavas, né? Sim, já começa aqui 7 oitavas, outras normalmente 5 oitavas, né? E qual que vai ser a diferença, assim, tipo... Peso de tecla. Peso de tecla? Peso de tecla. O piano, enfim, você precisa muito mais peso, né? Muito mais apoio de mão, assim. O teclado já é mais leve. Mais sossegado. Você diria que o teclado seria mais sossegado pra quem quer começar, tipo... Não importa de entrar, um ponto de partida. Mas se já puder começar no piano, quem quiser aprender piano já vai pro piano. E você dá aula de piano? Também. Aí, ó, então você vai entrar ali, ó, bota aí, produção, aí já tá até na tela. Bruno Cimieri, entra lá, você quer aprender a tocar piano, compor sobre amor, Isso. aprender boas transições. Aí chama o Brunão ali e fala, ó, Sim. vi sua entrevista, quero aprender a compor e tocar como você. Sim. Pô, mano, cara, tá mó barato essa conversa. Vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma série de perguntas aqui pra você. Tipo, bate... Mas eu sou prolixo, hein? Tipo Minha resposta curta eu não consigo. Não, fazer. tranquilo, mas vou fazer uma sériezinha de perguntas assim. Perguntas fáceis, não vão ser perguntas complexas. Mas antes de eu fazer essas perguntas, tem uma coisa que me chamou muita minha curiosidade no seu Instagram. Que é a parte de você fala lá na sua bio sobre a questão da diversidade, de um mundo sem fronteiras. Essa é a minha versão escalabriniana da vida, né? Eu tenho pra mim que as fronteiras elas são ruins. Minha concepção é que as fronteiras são ruins. Porque a gente agora tá vivendo um período de deportações turvo, né? E tal. Então você imagina, a gente vem de um mundo em que você é ilegal porque é chão, é terra, é lugar, quer dizer... É um planeta. É um planeta só, por que a gente tá ilegal num lugar, legal no outro, você... Sabe, pra mim não me entra, não faz sentido. Me chamou muita atenção nisso, porque é um ponto de partida que a gente tem muito em comum. Talvez muito pelo lugar de onde a gente veio. Da criação que a gente teve ali, aquela criação religiosa de uma igreja que abraçava os imigrantes, os migrantes, as pessoas que vinham de fora de uma maneira acolhedora. A gente sabe do papel que aquela igreja teve quando teve aquela imigração em massa por causa do terremoto no Haiti, que as pessoas vieram para cá. Sim. Então, tipo, para mim é muito confuso isso, tipo, ver as pessoas sendo proibidas de circular num mundo ou de não poder ir e vir sendo barradas, sendo humilhadas. Eu tava vendo uma matéria esses dias daquela floresta no Panamá, da galera sofrendo pra atravessar, tipo, eu fiquei assim. E isso me chamou, na hora que eu vi isso no seu Instagram, eu falei, cara, tem muito a ver com isso, né? Exato, quer dizer, o que difere, né, uns dos outros, o que coloca a gente em condição de... Porque ali você está colocando uma identidade de superioridade. Porque assim, eu não te aceito aqui, por quê? Por que não te aceito aqui? Por que eu não posso acolher uma pessoa de fora aqui? Quer dizer, não tem sentido, né? Mas a fronteira, para mim, eu até escrevi um texto para um amigo que mora em Portugal, que ela só é positiva para mim, porque ela é imaginária. Ponto, ela é imaginária. Tudo bem que o Trump vai construir quantos muros ele quiser. A fronteira em si continua sendo imaginária, porque eu posso construir um muro aqui nessa rua e não vai ser uma fronteira. Não. A fronteira ela é imaginária. Quando a gente fala de fronteiras imaginárias, para mim, eu estou dizendo assim,
Tá vendo? Escrever textos é melhor. Eu aprendi na faculdade que o texto falado não tem preparação, né, teórica. Se eu estivesse escrevendo um texto seria bonito, mas vamos tentar fazer de um jeito que não saia feio. A fronteira, ela ajuda você a entender quão diferente a questão da diversidade, quão diferente o outro é de você, culturalmente, socialmente. Então, assim, é bonito também a fronteira nesse sentido. Então, vem alguém do Haiti, que riqueza traz essa pessoa do Haiti? Cultural, enfim. O que aquilo pode? Assim como sai um brasileiro daqui, vai para outro lugar. Tá levando sua bagagem. Então, a fronteira nesse sentido, para mim, ela funciona e ela é bonita. Só que não é um conceito geral, social. Então eu vou dizer que sou contra fronteiras, porque ninguém vê a fronteira dessa forma. A gente vê a fronteira como um lugar de distanciamento, em que daqui estou eu, do outro lado está você. E a gente coloca também, a gente poderia até falar de fronteiras emocionais, de fronteiras sociais entre nós mesmos, tal. Mas naquele sentido é fronteira mesmo entre países, entre estados, entre cidades, que é tudo imaginário, assim. Eu cruzei esses dias para Minas Gerais. É uma fronteira imaginária. Não mudou nada, assim, mudou o estilo das placas que eu via. Mudou a gastronomia um pouco, porque comida mineira, aí não tem como. Tá, aí é a parte boa da fronteira. Essa parte é maravilhosa. Eu que o diga, casada vai fazer 17 anos com uma. Olha aí. Maravilhoso, me fez ganhar 45 quilos. Um beijo, Fran, um beijo pra você, eu sei que você tá vendo aí também. A pergunta é por quê? Porque me dá a sensação que você tá falando sobre a sua bio, sobre aquilo que você fala na sua bio, aí você me corrige se eu estiver errado, na Ponte da Liberdade. Sim, total. A Ponte da Liberdade é justamente isso. Tá falando sobre essa quebra de paradigmas, de fronteira. Ela começa com uma frase que diz: bem-aventurado quem se propôs a caminhar, quem está sempre em movimento, pois dele é cada lugar. Então, assim, cada lugar é nosso. Bonito isso. Bonito. Nasce assim, porque se eu vou para o Paraguai e ali faço casa, qual é o problema? Porque eu nasci em São Paulo? Quer dizer, porque o Paraguai não pode ser a minha... Quanta gente a gente não conhece que vem de fora e diz assim, não, eu me sinto brasileiro, eu me sinto parte daqui. Por que não? Sim, eu posso falar, tipo, não de país, mas estadualmente falando, eu sou carioca e me sinto muito mais paulista do que carioca. Não tenho nem mais o sotaque de carioca. Sim. Não consigo nem mais arrastar não consigo nem mais arrastar. Não, ficou, tipo, eu falei, cara, tem uma analogia disso aqui na hora que eu via o nome da música. A migração vem carregada, assim, nas minhas letras, quando não tô falando de amor. Possivelmente estou falando de migração. De migração. Seria um grito de protesto. Um pouco, sim. Um grito de protesto. A primeira também fala sobre isso. A poeira da estrada. Que eu não tenho medo da poeira da estrada, é isso, né? Eu não tenho medo daquilo que estou deixando para trás, do caminho que estou fazendo, enfim. Também um pouco sobre o processo migratório. Foi escrita um casal de argentinos que conheci ali no Ministério. Uhum. Que estavam indo de carona pro norte, estavam indo pros Estados Unidos de carona. De carona. E aí escrevi, por isso que eu disse que não era uma canção romântica. Porque nasce dessa história deles dois. Era um casal, não tinha interesse romântico. Mas aí você se envolve um pouco com aquela história, e aí depois vira uma canção talvez um pouco romântica, porque você acaba se envolvendo um pouco, você acaba gostando tanto da vivência daquelas pessoas que confunde um pouco ali na letra. Mas essencialmente ela é sobre migração. Sobre migração, né? Sobre alguém que saiu da Argentina e está em São Paulo, depois foram pro Rio de Janeiro e foram subindo. Foram subindo. Não sei onde estão hoje, mas foram subindo. Você perdeu o contato? Perdi, mas foram subindo de carona. Caralho, que loucura, top, né? Mano, que top. Tipo, eu não teria coragem. Imagina. Eu não teria coragem, tipo... Imagina. Tem um certo limite da minha coragem. Ah, também. Ó, o Daniel Pina mandou aqui, ó. É o Dani, né? Ah, o Panga. É o Panga. Oh, desculpa, estamos ao vivo. Tamo ao vivo. Dani. O Dani mandou aqui, ó. Grande Cime, grande Vini, sucesso, um abraço e um beijo pra você, Daniel. Obrigado por ter colado aí na live também. Perguntas rápidas. Respostas não tão rápidas assim. Pode ser? Pode. Um artista favorito? Já começou terrível, né? Cara, um artista favorito. Bom, eu vou colocar Alejandro Sanz, mas
O Diodato, por exemplo, que é um italiano que eu sou... Tá em São Paulo, inclusive, eu tô louco pra cruzar com ele na rua, que ninguém conhece ele. Ele tá andando nos barzinhos, já foi em bloco de carnaval. Tipo, um cara super famoso na Itália, tá aqui andando. Tá andando de boa aqui, tranquilão. Foi no Bono esses dias, eu falei, não, como assim? Enfim, mas eu vou colocar Alejandro Sanz, que acho que é o que mais influenciou. Né? Violão ou piano? Piano. Nossa, ele nem hesitou, viu? Respostas rápidas. Nossa. Até. Fácil mesmo? Não larguei o violão totalmente. Mas a paixão... Não, assim, vibra, né? Vibra, eu sinto que vibro com o piano. Caraca, que... Assim, eu me sinto realizado se estou cantando e tocando no piano. No violão também, eu gosto, enfim. Até às vezes quando eu toco o violão, eu falo, isso aqui é legal. Tem até uma moça que conheci numa viagem que fiz, e ela ficava assim, não, volta pro violão, volta pro violão. Ó, o pessoal tá pedindo pra você vir um pouquinho mais pra perto do microfone. Tô muito longe, né? Desculpa, gente. Foi a Rita de Cássia Cardoso. A minha irmã. Sua irmã? Minha irmã. Aí tá tomando bronca da... Tá tomando bronca da... que tem que ser irmã. É a família, né? Coragem de dar bronca, né? É a família. Mas eu tava viajando e essa moça dizia pra mim, você vem pro violão, né? Vai pro violão. Aí eu contei a história do piano, que foi o Sérgio que me apresentou. Mas e se você conhecesse um amigo, assim, muito amigo, que tocasse muito bem o violão? Eu disse, eu conheço, o Tomás Sampaio. Toca pra caramba. Grande amigo, toca demais. Mas não. Não, piano. Piano? Karatê ou atletismo? Que a gente não falou dessas outras duas facetas suas. Pô, sabe, vou contar essa história. Sou campeão paulista de karatê. Ou melhor, fui. Hoje não sou mais. Uma vez campeão, sempre campeão. Fui campeão paulista de karatê. A gente vai falar um pouquinho já sobre essas duas facetas suas. Mas eu gosto do karatê. Karatê? Hoje eu escolheria o karatê. Eu não pratico porque não tenho tempo. Aí o atletismo me permite correr qualquer hora, né? Agora o karatê tem os horários fixos, eu tô dando aula, então tá... Não consigo. Mas tenho ali, flerto ainda com voltar pro karatê. Flerta? A vontade... eu me lembro que treinava você e o Rafael. O Rafa. O Rafa foi campeão brasileiro, sei lá quantas vezes. O Rafa era absurdo. Absurdo. Ele ainda continua? Sim. Mas como todo atleta, a idade chega, né? Então tá... Aí dá uma diminuída no ritmo, né? Mas eu imagino, eu nunca mais vi ele treinando, mas imagino que luta demais ainda. Não desaprende, né, cara? Não desaprende. Sim. Tocar... Aí, ele já pensando assim... Tocar em festival ou numa missa? São coisas distintas, mas que levam a mesma emoção. A missa, ela ensina muito. Porque muda muito, né? Nunca a mesma coisa, enfim, às vezes tem gente que falta, tem gente que não... A missa, ela é muito um lugar de muito aprendizado. Se você tocar na missa, provavelmente você toca em qualquer lugar. É muito difícil que você não toque. É verdade. Você tem que fazer de tudo, você tem que fazer todos os ritmos, você tem que se virar ali de... É muito improviso na missa. Então, mas o festival me permite tocar o que eu escrevo, né? Então eu fico com o festival. Fica com o festival? Pergunta difícil essa, então. Não, essa foi difícil, né? Difícil. O que o Bruno Cimieri, músico de 2009, falaria pro Bruno Cimieri... O que o Bruno de 2025 falaria pro Bruno de 2009? De conselho. Vai estudar piano. Vai estudar piano? Antes? A sério. Não, já tocava ali em 2009, né? Mas era autodidata, enfim. Não, vai estudar sério. Vai estudar... O piano e o canto. O piano e o canto, tipo, estude mais tempo, pegue mais firme. Não, fazer aula mesmo. Fazer aula mesmo. Que eu não fazia naquela época, né? Fui começar a fazer aula de canto em 2015, depois o piano a sério, praticamente final de 2020. Então, se tivesse começado lá, tava melhor. Você é bom pra caramba. Ó, o Paulo Gazaneu... Meu professor. Seu professor? Piano, grandíssimo pianista. Ele mandou aqui, ó, instrumento. Piano, óbvio. Grande Bruno. Aí ele mandou aqui, ó, excelente compositor, instrumentista e pessoa de caráter ímpar. É um exemplo. Nossa senhora. Aí viu? Emocionado. Não, o Paulo é incrível, cara. Assim, eu fui no concerto dele esses dias, ele tocou Liszt. Liszt é um dos caras mais difíceis de tocar no piano que existe, assim. É tipo, uau. É incrível. Aí você fica assim, uau. Não, assim, surreal que ele toca. E ele também é uma grandíssima pessoa, e, enfim, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Hoje era pra, inclusive, estar tendo aula dele,
Foi por um bom motivo, Paulo. Foi por um bom motivo pra gente também trazer aqui a galera do rock, que acaba sendo um público que consome um pouco mais o podcast, também conhecer outros estilos, Sim, que é a proposta sim. do podcast mesmo. A proposta do podcast, Zona Independente, não é só rock. É toda uma bandeira de libertação para artistas, seja do samba, do rock, que já veio de samba aqui, teve o Pedrinho da percussão, de funk, de rap. Sim, A gente trouxe o sim. Carlinhos Cascata lá no segundo episódio, que foi o cara que lançou o Racionais e o Raça Negra. Então a ideia é abrir mesmo Sim. esse leque, essa perspectiva e falar, gente, oi, a gente é artista. Sim. A gente não tá competindo. Música não se compete. Sim. Música não se compete, cara. Sim. Arte não se compete. Não, e eu acho que essa coisa da competição ali nos anos 90, 2000, sobretudo com boy band, né, que tinha aquela coisa Backstreet Boys, N5. Cara, aquilo tipo, era marketing, assim. Os caras fazem vídeo hoje na sala um da casa do outro É dançando isso, junto. Entendeu? Não, cara, música é pra todo mundo. Não tem competição, não, pelo amor de Deus. E eu tô pra confirmar um cara que vai vir aqui que você conhece. Tocou com a gente na igreja. Tá no Chile, mora no Chile, tá passando umas semanas aqui no Brasil, o Alexandre Plaza. Ô, Plaza, sabe que tem uma história curiosa com ele? Conte. A minha irmã foi pro Chile, minha irmã não conhecia o Alexandre. Uhum. E ela foi pro Chile, viajou, ficou alguns dias lá e ela tava acho que era um museu, não me lembro bem o que ela me contou. E ela tava fazendo fotos e aí ele tava fazendo algum trabalho para uma agência De notícias, de né? notícias. E aí ele falou, vocês são brasileiras, tal, aí, enfim, como eles começaram a conversar, aí ele fez, deixa eu fazer umas fotos de vocês, eu quero vou entrar num lugar, levou elas num lugar mó secreto lá, não sei o que, super legal. Enfim, conversa vai, conversa vem, todos felizes e tal, aí ele deu carona pra elas pra um lugar. Aí no fim das contas, o amigo da minha irmã falou assim, passa seu Instagram pra gente trocar as fotos. Aí quando eu fui ver no Instagram, tinha amigo em comum, era eu. Aí minha irmã mandou, você conhece esse cara? Eu falei, porra, é o Alexandre, cara. Crescemos juntos, assim. A mãe dele me ensinou a dançar salsa. Caraca. Assim, que legal, que legal. Não, eu tava vendo ontem no Instagram e tal, que eu tava fazendo a minha pesquisa, que eu sempre faço, né, dos artistas que vão vir pra pegar o conteúdo pra fazer a pauta. Aí, tipo, eu vi o stories dele. Aí eu vi ele com um pratão de feijoada. Aí eu falei, irmão, você tá no Brasil? Aí ele, tô. Eu falei, mano, eu quero te trazer no meu podcast. Pra falar sobre fotojornalismo e tal. Sim. E aí, tipo, porque casa, Sim. é arte. Sim. É foto. Eu quero trazer fotógrafos, artistas plásticos, atores, atrizes, diretores, artistas circenses. Então, tipo, é ampliar. Porque assim, a galera, tipo, aí vê o Podpah. É só os caras que estão no mainstream ali. Sim. Só que tem toda uma cadeia no underground. Não, muita gente. Então somos bem maioria. Somos a maioria. Então, tipo, a ideia mesmo é ser a casa do underground, sim, Brunão. Estamos chegando no final. Novamente eu vou pedir desculpa pelo aquele pequeno probleminha que a gente teve lá no comecinho da live. Vou falar aqui rapidinho para vocês sobre os apoiadores do podcast, que são as pessoas e as empresas que ajudam esse podcast a estar aqui no ar, a esse projeto existir. Que é a Multivix, a Faculdade Multivix do Polo da Moca, aqui na região onde a gente está. Então ela tá aí, vai rolar o Instagram na tela. A BitLab Studios, que é o nosso estúdio aqui. Então, tipo, proporciona toda a estrutura pra gente poder gravar. Aguinha, tem aguinha. Eu particularmente prefiro um Danone, uma cervejinha. Eu particularmente prefiro, mas temos aguinha. E temos a Card Ambiental, que é uma empresa lá de Suzano, que faz todo um trabalho sério, consciente, sobre resíduos. Então, às vezes, a pessoa, em vez de jogar o lixo, o entulho na rua, sujar, a gente tá vendo aí, ó, São Paulo chovendo pra caramba e alagando os lugares. A Card, ela faz um trabalho importante, porque você chama ela lá, ela vai recolher os seus resíduos, vai fazer a limpeza, tudo que precisa, e você tá ajudando o meio ambiente. Então, aí tá rolando o Instagram dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores. Vai rolar também, agora eu vou te abrir o espaço para suas considerações finais. Essa câmera é sua. Não, mande beijos, fale tudo o que você quiser para todo mundo, meu irmão. Então, a próxima 1h30. O espaço é seu. Não, eu quero agradecer
primeiro você pelo convite. Tamo junto. Agradecer a equipe de produção. Obrigado. Quero agradecer aos patrocinadores, enfim, ao espaço. Parabéns pelo espaço, parabéns pela iniciativa. Agradecer quem veio, teve a paciência de ouvir eu falar esse monte de abobrinha. Falou nada, só falou coisa boa, cara. Fico feliz de também, às vezes nem sempre, depois vim pensando no carro, bom, talvez me saia melhor falando do que tocando, né? Mas que vocês, enfim, desfrutem da música, aproveitem os artistas que estão aí emergindo, deem essa chance, porque às vezes a gente escuta, como eu falei no início, a gente escuta uma vez e joga de lado, ouve uma segunda, uma terceira, dá essa chance, porque a gente costuma fazer isso com artistas que a gente gosta, né? Muitos álbuns eu não gosto de primeira, eu gosto na terceira, quarta ouvida, porque você percebe nuances que não... Você escuta uma coisa que você não escutou ali, que você não tinha passado desapercebido. Exato, ali uma harmonia, a gente que é músico percebe um pouco de harmonia, às vezes é uma palavra, uma letra, uma brincadeira que a pessoa faz ali. Um improviso, né? Incrível e vale a pena. Então é isso, acho que estou à disposição de vocês. A casa tá aberta. Aí quando precisarem de alguém pra tocar, pra cantar... Tá o teu Instagram aí dele na tela? Solta o Instagram dele aí na tela. Sigam no Instagram, quero ver se já recebi muitas... Mas é isso, gente. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. E lembrando que daqui a pouco eu vou fazer um stories lá, que o Brunão vai autografar o CDzão aqui pra mim. O Perto de Mim, então, Perto de Mim, você encontra, Bruno Cimieri, você encontra em todas as plataformas de streaming. Tem clipe? Tem do EP. Do EP? CD não tem. Do EP tem os 5 clipes. Os 5 do EP fizemos no estúdio da Fábrica de Cultura, inclusive. O Bruno Peck gravou a bateria. Eu lembro que eu vi umas fotos tal na época que vocês estavam junto na Fábrica de Cultura, é verdade. Gravou. E tem esses clipes lá. Então no YouTube consegue encontrar clipes, alguma coisa ao vivo que tenha deixado lá. No seu canal no YouTube? É Bruno Cimieri. Bruno Cimieri. Então procurou lá no YouTube Bruno Cimieri, o Instagram que tá aqui na tela, Bruno Cimieri. Facebook é uma coisa que a gente deixa mais pessoal. Não, mas o Bruno Cimieri tem uma página. Tem uma página, então procura lá. Geralmente o que vai pro Instagram vai pro Facebook. No X, no Twitter, Bruno Cimieri. Eu não uso mais, cara, eu não consigo usar mais. Tá lá, mas não uso, né? No TikTok também é a mesma coisa, assim, você vai encontrar meu perfil, mas não é que eu... Mas se mandar mensagem, em algum momento eu acabo vendo também. Vai responder, né? Ó, teve aqui mais mensagens aqui, ó. A Rita de Cássia Cardoso, amei, muito bom, sucesso. Bom, pelo sobrenome eu tenho certeza que é sua irmã também. A Priscila Cimieri. Show daqui a 10 anos, vamos assistir trechos dessa entrevista passando no Fantástico. Você não vai precisar esperar tanto tempo, porque amanhã já vai ter corte rolando no Instagram e no Fantástico. No Fantástico não, que Fantástico eles colocam um tema de notícia, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa ruim, estão dizendo, olha, lembra aquela entrevista que ele já dava sinais de loucura? Então, tipo, vai ter já os cortes. Os cortes vão estar aí. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que compareceram na live, estão fortalecendo o trabalho. Vamos lá, vamos divulgar o Bruno? Pega essa entrevista, compartilha. Isso. Vamos fazer o máximo de pessoas possíveis conhecerem o trabalho do Bruno. Pega a música dele no Spotify, compartilha, bota no Stories, tira uma foto. Bota lá a hashtag Bruno Cimieri e bota a música dele lá. Isso já vai começar a furar a bolha do engajamento. Sim. Então, tipo, a nossa parte a gente pode fazer, só depende da gente. Então vamos fortalecer, vamos ajudar. Quero agradecer mais uma vez imensamente a todos vocês que estão na audiência, que compareceram. Um grande beijo, um ótimo final de semana, né? Estamos chegando no fim da semana. Brunão, quase sextou, né? Muito sucesso, meu irmão. Muito sucesso mesmo. Estamos na torcida pra você. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem já é março, produção? Já? Então provavelmente na sexta-feira. E que vai ser o novo horário do Zona Independente. Sexta-feira vamos começar a trazer os artistas aqui. E aí eu solto a notícia se vai ser com o Alexandre ou a agenda vai bater ou não. Trazer a galera do Covades toda pra cá. Trazer a galera. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima semana.